Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Somos filhos de Deus ou criatura? Será se todas as pessoas são filhas de Deus ou não? Filhos de Deus em que sentido? Quem são os filhos do diabo citado na Bíblia? E quem são os filhos de Deus? Em que sentido? A Bíblia tem a resposta e é isso que vamos ver a partir de agora. Sempre ouvimos dizer que todos são filhos de Deus, mas analisando a Bíblia, chegaremos à conclusão que nem todas as pessoas são filhos de Deus. E as que são chamadas de filhos de Deus, temos que ver em que sentido. Todo ser humano é uma criatura, todos, tanto os que servem a Deus quanto aos que não servem, tanto incrédulos como cristãos, semelhantemente aos anjos, inclusive Satanás e os demônios, que Satanás também é um anjo e foi criado por Deus. Em Ezequiel 28, verso 15 diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado. Anjo foi criado a um. Anjo não se reproduz. Podemos entender que os anjos foram criados por Deus a um, porque anjos não se reproduzem. Mateus 22, verso 30, Jesus disse: Porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamentos, mas serão como anjos no céu. Então o anjo foi criado a um. Anjo não se reproduz, anjo não tem relação sexual. E as pessoas salvas no céu não vão se reproduzir, não terão relação sexual. Bem diferente dos seres humanos, que Deus fez Adão, e a partir daí os homens passaram a se reproduzir. O único homem feito por Deus foi só Adão e Eva, feito diretamente pelas mãos de Deus. E os demais, até nós, são fruto da reprodução, da procriação. Veja em Jó, capítulo 1, verso 6, Deus chamou os anjos de filhos de Deus, mas não chamou Satanás de filho, sendo que tanto os anjos de Deus quanto Satanás foram feitos por Deus, criados por Deus. Porque Satanás também é um anjo criado por Deus, da mesma forma que os anjos de Deus. Vamos ver o motivo de Deus não chamar Satanás de filho? Vamos ler Jó capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veja, os filhos de Deus se apresentaram perante Deus e também Satanás se apresentou. Mas aqui diz, e veio também Satanás, e não chamou Satanás de filho. Dos seres humanos, somente Adão foi feito ou gerado por Deus. No livro de Lucas, capítulo 3, onde fala das gerações, onde cita uma pessoa gerando a outra, lá diz não sei quem gerou não sei quem gerou não sei quem, e no verso 38 diz que Adão veio de Deus. Adão não foi gerado por ninguém, foi criado por Deus. Não é fruto da reprodução humana. Satanás não é filho de Deus porque não se identifica com a natureza de Deus. O termo filho de Deus, tanto para anjos como para homens, se refere à identificação de natureza. Os anjos foram chamados de filhos de Deus porque se identificam com a natureza divina, com a natureza de Deus, porque fazem a vontade de Deus. Por isso Satanás não foi chamado de filho de Deus, porque ele é mau e não faz a vontade de Deus. Quem vive no pecado não é chamado de filho de Deus, mas filho do diabo, porque se identifica com o diabo, que é mau. Vamos ler 1 João 3, do verso 8 até o 10. Veja na tela.
Vamos lendo e interpretando e meditando ao mesmo tempo. Acompanhe aí. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora veja, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Ou seja, quem não ama e não perdoa é filho do diabo, porque o diabo não ama. Quem ama e perdoa é filho de Deus, porque Deus ama e perdoa, e a pessoa se identifica com o caráter de Deus, que é o amor. E quem não ama se identifica com o diabo, porque a essência do caráter do diabo é o mal. Jesus também foi chamado de Filho de Deus, mas de uma forma diferente dos seres humanos, uma forma especial. Vamos a alguns títulos dados para Cristo na Bíblia. Veja na sua tela. Filho de Deus, porque Cristo se identifica com a natureza divina. Filho do homem, porque Jesus se identifica com a natureza humana. Note que outras pessoas na Bíblia também foram chamados de filho do homem, como Ezequiel, por exemplo. Filho de Davi, porque Jesus é da linhagem de Davi. Filho de Maria, porque Jesus é filho biológico de Maria. Então nós, seres humanos, somos criaturas de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador e abandona seus pecados, ela passa a ser filha de Deus por adoção. Efésios 1, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. E nos predestinou. João 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. É um título dado somente a quem serve a Deus. Enquanto a pessoa não faz a vontade de Deus, ela é filha do diabo, porque se identifica com o diabo, com o pecado. O diabo peca. Quem peca se identifica com o diabo, por isso é filho do diabo. Quando se converte, ela passa a ser filha de Deus, porque se identifica com Deus. Quem anda no pecado não pode ser chamado de filho de Deus. A Bíblia chama de filhos da desobediência e da ira. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. Também chama de filhos do diabo. 1 João 3,10, que já foi lido. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Veja que ficou claro, não é de Deus. E quem não é de Deus também é filho do diabo, não é filho dele. Veja que os fariseus, se não me engano, em João 8,44, os fariseus, judeus religiosos, disseram para Cristo: temos um pai que é Abraão. Eles tentaram se identificar com Abraão, porque Abraão se identificava com Deus. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, iriam fazer as obras de Abraão, mas tendes por pai ao diabo. Jesus disse para os religiosos que eles eram filhos do diabo. Se eles fossem filhos de Abraão, eles fariam as obras de Abraão, porque Abraão fazia a obra de Deus. Então, eles tentaram se identificar com Abraão, mas na verdade se identificavam com o diabo. E nesse versículo de 1 João 3,10, onde diz que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, nesse versículo deixa claro que aquele que vive no pecado não é filho de Deus. Para uma pessoa ser chamada de filho de Deus, é preciso que renuncie o mundo, renuncie o pecado e renuncie a carne. Abandone os seus pecados
e viva segundo a palavra de Deus. Porque ter o título de filho do diabo aqui na terra, no dia que morrer, vai morar com o diabo no inferno. Não é porque é filho dele? É bem por aí mesmo. Se você gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Quanto mais like, mais o Google divulga para mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva. Eu posto 4, 5 vídeos por semana.